Segurança pública, esse é o tema do programa de hoje. E é um tema que certamente interessa a você. O nosso convidado é o Coronel Libório, especialista na área de segurança pública. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Boa noite. A segurança pública é fundamental e se constitui num dos grandes desafios ao Estado de Direito no Brasil. A verdade é que o tema segurança ganhou muita visibilidade nas últimas décadas e hoje está presente nas discussões não apenas entre autoridades e especialistas da área, mas também na população em todo o território nacional. Neste sentido, são discutidos aspectos como o aumento da taxa de criminalidade entre maiores e menores de idade, a violência nos presídios, rebeliões, fugas, a violência policial, a morosidade da justiça, o tráfico de drogas, aquele sentimento de insegurança que existe principalmente nos grandes centros urbanos. Nossa repórter Marcela Lopes foi às ruas saber o que as pessoas pensam sobre a segurança pública no Brasil. É isso aí, Jantalha. E agora vamos saber o que as pessoas pensam sobre isso. Você acha que a segurança pública funciona? Eu acho que sim. Não, sinceramente, eu acho que a segurança pública deixa muito a desejar. Não. Como deveria, não. Como deveria, não. Poderia saber melhor. Eu não tenho nada a reclamar, não. Sim, eu acho que funciona sim, mas precisa ser mais enérgico. Não. A gente vê pelos noticiários das reportagens do pessoal assaltando e invadindo as pessoas e a gente vê que não funciona. E você se sente segura andando pelas ruas? Não, eu me sinto insegura em determinados horários, eu prefiro não estar na rua, prefiro chegar em casa mais cedo do que estar na rua me expondo a assalto ou qualquer coisa parecida. Não, né? Não me sinto seguro, mas eu acho que eu tento me cuidar, né? De jeito nenhum. Ninguém se sente, né, segura, né? Não, infelizmente hoje acho que ninguém na população se sente seguro. Em casa mesmo, minha esposa, esse ano assaltada 3 vezes. Tá, então não tem. Sinto. Eu sinto porque tudo me conhece. Pouco, muito pouco. Eu me sinto muito insegura, eu tenho um pouco de receio. E você gostaria que tivesse mais policiamento nas ruas? Bem mais policiamento, né? Mais segurança pro povo, né? Que o povo precisa. Gostaria de ter sim. Sim, mais policiamento e também essas árvores também fossem mais poldadas, porque elas acabam encobrindo a iluminação, que acaba favorecendo os meliantes a assaltarem a gente que sai do trabalho um pouco mais tarde. O policiamento é mais ostensivo, né? Não esse policiamento que está na rua, mas está fantasiado. Filha, se tivesse mais um pouco era bom, mas eu acho que do jeito que está, porque é muito lugar para ir também, né? Mas se tivesse mais um pouco, melhorava mais. Com certeza, muito mais. Com certeza. Eu acho que a gente teria um pouquinho mais de segurança e todo mundo, né? Teria um pouco mais de segurança. Investimento na segurança pública é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! Miguel Libório Cavalcante Neto é paulistano e ingressou na Polícia Militar de São Paulo em 1974, aos 15 anos de idade. É doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores da Polícia Militar e Universidade de São Paulo. Foi coordenador dos cursos de Polícia Comunitária em âmbito nacional e gestor técnico do Fundo Nacional de Segurança Pública. Foi chefe de gabinete do Comando-Geral da Polícia Militar, secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Defesa Civil de São Paulo. Miguel Libório é coronel da Polícia Militar de São Paulo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso canal no YouTube, youtube/programa PDE. Ali você encontra todos os programas já exibidos. Ele é atualizado semanalmente. E se você quiser participar, enviando sua sugestão, sua pergunta, sua crítica, você pode mandar através do nosso WhatsApp. É 11 98 200
3599. O programa é sempre feito pensando em você. É nessa noite que nós recebemos com imenso prazer o Coronel Libório. Coronel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Vamos falar Boa noite a todos. Um pouquinho sobre esse tema aí que é tão polêmico, a segurança pública, né, na vida do paulistano, do paulista, do brasileiro. E parece que cada vez vai se tornando uma coisa mais complexa. A sensação que nós temos, né, como cidadãos, é que a violência, infelizmente, está aumentando, a falta de segurança nas grandes cidades, principalmente, é uma coisa inexplicável. E o senhor, como especialista na área, como se encontra a segurança pública no Brasil, nas grandes cidades, nos grandes centros, Coronel? A gente costuma analisar que a segurança pública está no limite, né? Nós temos uma polícia trabalhando 24 horas, os policiais civis, militares, até mesmo hoje a Guarda Municipal hoje desempenhando um papel quase que por segundo, tentando resolver problemas de insegurança na cidade. A discussão que a gente passa a interpretar e a refletir um pouco é até o preceito do artigo 144 da Constituição, que fala que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Aí um debate. 30 anos depois, basicamente, da Constituição, a sociedade brasileira não entendeu que a temática segurança pública também é da sociedade. A sociedade pode ajudar nos aspectos que nós chamamos de prevenção, né? Todo um trabalho de prevenção primária, aquele trabalho de preparação, aquele trabalho que produz a sua própria segurança. Nas palestras e nos trabalhos que nós desenvolvemos com a comunidade, muitas vezes a gente fala, no início da palestra, boa noite a todos os participantes, e lembramos que ao sair de casa para aquele evento, se chegaram a conversar com seus filhos, se eles sabiam onde estavam os seus entes queridos de família. E muitas vezes, muitas pessoas nem sabiam, não tinham contato do seu ente, do seu filho, da adolescente. Alguns depoimentos, inclusive, de pessoas que, no momento do intervalo, no contato com a família, descobriam que o filho tinha saído sem dar notícia aos pais, que eventualmente a filha não tinha retornado antes dele sair. Então, isso demonstra o quanto que nós podemos ajudar a polícia, as organizações de segurança pública na prevenção da violência, na prevenção da criminalidade, que é o grande desafio dos dias de hoje. Porque a sociedade ela tem uma parte importantíssima, né? Quando a gente fala também de enchente, o Estado tem que resolver, tem. Mas a população tem que colaborar. Você não pode também, como vê casos de atirar sofá no rio, pneu, televisão velha, etc. A segurança, eu acho que é a mesma coisa. É impossível, é utópico a gente imaginar que numa grande cidade como São Paulo, com 10 milhões de habitantes, que não vai ter problema de segurança pública. E nós temos que fazer a nossa parte também, ajudar a polícia, precaver, os conselhos de segurança são muito importantes. Mas o senhor acha que, na minha concepção, eu acho que isso passa por uma filosofia de vida, que o brasileiro precisa se adaptar. Quando nós discutimos a sua ideia, inclusive, nessa problemática das enchentes, quando nós trabalhávamos em defesa civil, a gente sempre falava, sempre me perguntavam, como é que começa uma enchente? Como é que começa um problema relacionado à inundação que afeta as casas? Eu sempre falava, vou começar com papel de bala. Um papel de bala é a população jogando um papel de bala no rio ou na rua, ia desembocar no rio Tietê, no rio Pinheiros, que ia causar a inundação. Poxa, mas apenas um papel de bala? Sim, são 10 milhões de pessoas jogando quase 200 toneladas de papel na rua. Então, esse é o problema da filosofia, da reeducação social. Existem estudos internacionais que comentam um detalhe importante, que onde existe engajamento cívico, os problemas da comunidade são menores. O que é o engajamento cívico? Quando uma sociedade começa a discutir os seus problemas e começa a introduzir os entes públicos, as organizações de segurança, nessa discussão. Então, eu costumo dizer o seguinte, a polícia não é uma organização apartada da sociedade, é ao contrário, tem que estar no seio da sociedade. O serviço policial, ele faz parte do contexto do cotidiano daquela comunidade. Então, o policial ele não está apenas preparado para atuar num acionamento do 190. Ele tem que estar preparado para corresponder aos problemas do dia a dia. Então,
Então, esse é uma filosofia de relacionamento entre a comunidade local e a polícia local. Nas cidades, nos países de primeiro mundo, a gente costuma dizer o seguinte, o Brasil ele segue muitos modelos internacionais. Sim, porque os Mas o que é bom é para ser seguido. Exatamente. Né? Não poder seguir, às vezes vem muita porcaria lá de fora, infelizmente. Mas o que é bom, acho que a gente tem que seguir. Eu conheci os projetos americanos, ingleses, canadenses, o projeto de Nova York, por exemplo, que é o famoso Tolerância Zero. Do Rudolph Giuliani. Exatamente. Foi um projeto de mudança de filosofia da sociedade e da polícia. Que reduziu... Com forte engajamento popular. A população, usando comprou a briga ali da polícia. Né? Exatamente. E um outro detalhe importante é a questão de nós discutirmos o ambiente, né? Como é que o ambiente favorece o cometimento do delito. Então, um dos princípios da tolerância zero era que o ambiente deve estar limpo, ocupado pela comunidade e iluminado. Então, todas as vezes que aquela comunidade, a comunidade de um determinado bairro, abraçava aquele ambiente, um ambiente público... A praça que está na mão do traficante. Exatamente. Se ela ficar na mão da comunidade, é lógico que vai ter menos violência. Nós temos 110 praças em São Paulo. Né? Grande parte dessas praças estão abandonadas no princípio de mal iluminados, mal cuidadas e com receio da comunidade de frequentar aquela praça porque o criminoso está ocupando. Verdade. Se nós resolvermos abraçar as praças, o ambiente social começa a melhorar. Então eu costumo dizer o seguinte, Nova York optou pelo metrô. O metrô de Nova York era sujo, era mal iluminado e mal frequentado. Índices de violência lá dentro muito altos. Quando a polícia resolveu atuar, primeiro de forma preventiva, depois de forma repressiva, a criminalidade caiu em Nova York automaticamente. As pessoas começaram a interpretar que o ambiente do metrô era um ambiente extremamente importante do convívio, do transporte, da mobilidade na cidade. São Paulo, seguro, né? E seguro. Talvez a alternativa em São Paulo, o nosso metrô é muito bem seguro. Talvez a alternativa são os parques e praças. Então, a discussão da polícia comunitária, a discussão de um novo modelo de segurança, passa por essa aproximação comunitária, aproximação da sociedade, levar a sociedade a discutir um processo de reformulação de toda a atividade de segurança pública. Quer ver um outro exemplo? A gente, na Polícia Militar, a gente sempre discutiu o nível de atendimento do 190. O sistema 190, o Copom, em São Paulo, é a maior central de atendimento de emergência do mundo. Do mundo. Tem milhões de atendimentos durante o ano, inúmeros atendimentos durante o dia. Mas o que fica claro é que de cada 10 atendimentos do 190, 7 são sociais e 3 são tipicamente policiais. Esses 7 sociais, aí vem a primeira reflexão. Alguém está falhando. Porque se a polícia faz atendimento social, o outro serviço público está falhando. Qual seria um exemplo do atendimento social? O mal súbito. Uma pessoa precisa ser conduzida por uma viatura da polícia a um pronto-socorro. Quer dizer, que seria uma função da ambulância, do bombeiro, o sistema do resgate. 192, do resgate. Muitas vezes, porque o sistema está saturado, acaba o 190 fazendo o atendimento. E o policial faz todo o atendimento, ele é preparado até para fazer esse atendimento. Porém, se nós tivermos todo um trabalho integrado, a população começa a interpretar assim, a polícia tem que fazer o papel dela. Os serviços sociais públicos, seja a ambulância, o serviço médico, tem que fazer o papel deles. Integrados, cada um fazendo o seu papel. E aí você começa a reduzir toda a problemática operacional do serviço de polícia. Isso passou por uma discussão em Nova York, passou por uma discussão em todos os países do mundo. O outro processo é a interpretação do tipo de crime. Quando você faz todo um trabalho de discussão de polícia comunitária, atrelado a isso é a inteligência policial, a análise criminal. E isso é muito importante. O investimento na inteligência foi onde, inclusive, nós recebemos recentemente aqui policiais federais e a gente fala sobre isso, a coisa de uns 10 anos atrás, foi onde a Polícia Federal deu esse grande pulo, gap, investimento na inteligência. Exatamente. E a inteligência, ela tem que trabalhar na vertente junto com a Polícia Civil, que é a responsável pela Polícia Judiciária, a responsável pela investigação, e a Polícia Militar,
que faz atividade de ostensividade de polícia, né? Ou a prevenção do delito e a repressão imediata no momento que ele comete. Quando a gente faz a análise criminal do delito, existe um outro estudo que diz o seguinte: de cada os 10 crimes cometidos, se descobre que 60% desses crimes foi potencializado pela própria vítima. Como é isso? Então, a pessoa que anda na rua totalmente descontraída, despreocupada, não tem o cuidado com seus pertences, no momento que chega em casa, deixa a porta aberta. Deixa a porta do carro aberta. Exatamente. Também, às vezes esquece o filho de colo no carro. É verdade. Isso tudo potencializa o delito, né? Então, esses detalhes, por isso que eu falo, quando a comunidade, quando a sociedade começa a reformular os seus conceitos de segurança, auxilia a polícia. E aí inibe o delito. Então, todo esse trabalho é uma discussão, por isso que a gente fala polícia comunitária. É uma filosofia, uma nova visão de polícia. Por incrível que pareça, quando a gente fala nova visão, não é nova visão, é uma antiga. Exato, porque já existe há muito tempo isso. Na década de 20, eu costumo dizer nas nossas palestras, em 1910, 1920, quem apagava as lamparinas das praças eram os policiais, que passavam apitando, avisando às 22 horas, que era o horário de se recolher, que o cidadão de bem se recolhia. Por isso que até há pouco tempo no Código Penal existia a contravenção penal, né? Que é a pessoa ébria, o desocupado, que ficava até um determinado horário e era conduzida ao distrito. E até a própria lei do silêncio, né? Exatamente. Tinha por base às 22 horas, das 22 às 6 da manhã. Exatamente. Então, os conceitos são antigos. Nós, em algum momento, como sociedade, esquecemos. E aí se exige, se acredita, que a polícia deve fazer tudo. Da mesma forma, do outro lado, a gente fala muito de educação. O professor, né? Nós mandamos nossos filhos para a escola exigindo do professor 100% de educação. Todos os modelos de educação têm que passar para a escola. Mas a educação do respeito é em casa. É em casa, né? Sem dúvida. A educação do respeitar o mais velho. Não dá para terceirizar isso daí. Exatamente. É o pai e a mãe. Só que a sociedade tem que resgatar isso, né? Então, eu me lembro, quando criança, quem me atravessava na porta da escola era um guarda municipal, era um guarda civil, né? Meu pai era policial militar. Então, por exemplo, muitas vezes eu chegava em casa e perguntava para o meu pai: é importante esse guarda? Ele enaltecia, papel muito importante, porque você está aprendendo a atravessar a rua, você sabe exatamente o que fazer, né? Uma orientação. Exatamente. Hoje, com 8 anos, eu tenho um filho de 8 anos, né? Então, o que eu faço? Todas as vezes que a gente vai atravessar uma rua, filho, cuidado, ou o carro, espera o papai, vamos atravessar no local correto, uma faixa de pedestre. Então, são as formas de reeducação, né? As formas de você conduzir um novo modelo de segurança para a cidade, né? No exterior, nos Estados Unidos, que eu passo uma parte do tempo lá, isso é muito normal. Em alguns países da Europa também, que é a polícia do bairro. Polícia do bairro. E lá é muito eficaz. Por quê? O policial, ele conhece todo o comércio, ele conhece o comerciante, ele conhece a área residencial, ele conhece o trânsito, ele conhece quem circula por ali. Então, qualquer ocorrência que venha a existir, é muito mais fácil dele lidar. Sim. E o povo já conhece também o policial. Conhece o policial pelo nome. Pelo nome, já conhece a viatura e toma cafezinho, etc. Exatamente. Isso no Brasil, um tempo atrás, eu notei que em alguns bairros aconteceu. Hoje não tem mais esse tipo de policiamento? Foi o projeto que nós introduzimos em São Paulo, que é o projeto de polícia comunitária, dentro de um acordo de cooperação com o governo japonês, que são as bases comunitárias. Os policiais foram treinados para essa atividade de relacionamento com o cidadão. No bairro do Belém, por exemplo, os policiais são conhecidos pelo nome. No Jardim Ângela, num período entre 2005 e 2006, o Ângela foi considerado um dos bairros mais violentos de São Paulo. Do Brasil. Do Brasil e do mundo. Né? Nós tivemos um período de 2006, numa semana, 0 homicídios. 0 homicídios. O mesmo valor que ocorreu em Nova York, na gestão Giuliani. E na época nós dizíamos, era um motivo de comemoração. E os policiais eram conhecidos pelo nome. A gente fala base comunitária do Ranieri, que é na mesma região do Jardim Ângela, os policiais foram homenageados pela ONU, porque tinham esse viés de reconhecimento social, eles chamados pelo nome. Quando ia atender uma ocorrência, reconhecia
o solicitante pelo nome e dava, além do atendimento, a orientação necessária. O que eu quero dizer com isso? Já existe. A gente não precisa copiar, a gente precisa criar. É simplesmente pôr em prática o que está sendo treinado, o que já foi feito e o que está eventualmente disponibilizado pelos próprios policiais militares. A Guarda Municipal de São Paulo também está investindo nisso, né? Um trabalho de treinamento dos guardas municipais voltados ao relacionamento com a comunidade. É um trabalho chamado segurança comunitária. Isso tudo mostra como nós estamos corretos no pensamento de uma nova visão democrática do valor policial, do valor de segurança, né? E quanto a efetivos, coronel? Como está o efetivo? Existe uma proporção entre o número de habitantes, né, o que a ONU considera, número de habitantes, número de policiais, etc., uma proporção ali aceitável. Como está o Brasil nessa proporção, a cidade de São Paulo? A cidade de São Paulo atende o requisito da ONU, que é um policial para cada 250 habitantes, né? É um estudo que a Polícia Militar e as organizações de segurança sempre procuram atender. Só que essa visão, é interessante esse dado, que é um dado da ONU, da reconstrução da Europa pós-Segunda Guerra Mundial. Então, esse valor é igual ao valor ao professor. Então, se dizia que na Europa tinha que ter um professor para cada tantos alunos, um médico para cada tantos habitantes e um policial para cada tantos habitantes. Nós seguimos o mesmo valor da ONU. Só que o contexto hoje, com as tecnologias, você pode até racionalizar melhor esse recurso. A gente pode transformar em alguns ambientes, por saturação, 1 para 100, 1 para 80. Em áreas de maior violência. Exatamente. E nas áreas mais tranquilas, onde você tem os indicadores de criminalidade um pouco menores, você pode aumentar 1 para 300, 1 para 500. O que acontece hoje é o que nós falamos anteriormente, tecnologia. Então, nós temos que utilizar muita tecnologia para que a atividade policial atenda os requisitos sociais. Então, muitas vezes, a alocação de policiais pode não estar atendendo um respectivo indicador de criminalidade. O ideal é juntarmos tecnologia, a operacionalidade, a funcionalidade dos órgãos de segurança com a atividade de proteção da cidade. E utilizar todos os recursos. E aí um detalhe que me chama muita atenção. Nós estamos falando de segurança pública, nós temos um segmento que é esquecido, que é a segurança privada. Em São Paulo, nós temos 70 mil vigilantes atuando em shoppings, mercados. Infelizmente, sem muito controle. Né? Sem muito controle. Não, na realidade... Nota que às vezes tem se reclamado muito aí do preparo dessas pessoas, treinamento. A Polícia Federal ela tem uma norma, uma legislação extremamente rigorosa para a segurança privada. Existem escolas de formação e reciclagem desses vigilantes que, obviamente, devem ser fiscalizadas para atender o requisito técnico de bem preparo desses profissionais. Ocorre que, nos diversos ambientes, eu costumo dizer, a cada 100 metros, um cidadão paulistano se depara ou com um equipamento eletrônico, ou com um agente de segurança privada, ou com um agente de segurança pública. Imagine se nós formarmos uma rede de proteção utilizando o recurso da segurança privada. Esse é o desafio, que já existe nos Estados Unidos, existe na Alemanha. Por quê? A partir do momento que eu atendo esse requisito, a sociedade cobrando os dois segmentos, eu consigo aprimorar a segurança privada. Inclusive, a polícia nos Estados Unidos tem acesso a muitos sistemas e câmeras em condomínios fechados. Exatamente. E eles acessam lá, não precisa nem ser acionado. Eles mesmos, se existir algum problema, já vai para lá. Eu acredito que talvez essa seja uma boa estratégia a ser adotada na cidade. Porque assim, a gente começa a verificar condomínios, prédios, eu costumo conversar com alguns empresários, a segurança do seu prédio conversa com a segurança do outro prédio, eles olham até assustados para mim. Não, nunca pensamos nisso. Então, muitas vezes... É importante essa troca de informação. Exatamente. Então, você precisa ter um plano de segurança num ambiente que convivem quase 600 pessoas, você precisa ter um plano de interface com as organizações de segurança pública. Recentemente, conversando com o empresário, eu perguntei, você sabe o procedimento de segurança do seu prédio no momento de chegada ou saída? Não sabia. Então, quando a gente discute esse modelo,
Aí quando acontece o problema, o 90. A polícia chega, o que aconteceu? Não se consegue explicar. Então, quando eu busco nessa nova concepção de segurança, é utilizarmos todos os recursos disponíveis. E o policial, ele está aparelhado e treinado dentro da tecnologia existente? Sim, com certeza sim. Hoje, eu participei de uma feira essa semana no Rio de Janeiro, em que eu tive a oportunidade de conversar com alguns comandantes de polícias militares e chefes de polícia civil. Aquelas polícias que ainda não partiram para uma tecnologia como as mais avançadas, que nós temos alguns estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo por causa da Olimpíada, que estão buscando grandes tecnologias, boas tecnologias, as demais estão seguindo. Então, existe o interesse das organizações em seguir preceitos de tecnologia de ponta. O desafio ainda continua o treinamento do profissional de segurança, uma nova visão de relacionamento. Então, você tem a tecnologia, tem o relacionamento comunitário, que é a visão de polícia comunitária, você tem a técnica de intervenção e a técnica de repressão. Associado ainda o estudo da análise criminal local. Quando a gente fala análise criminal, muitas vezes você precisa de um aparato de recursos tecnológicos para fazer uma análise criminal. Não. O bom treinamento do policial dá condições para ele atuar de forma correta, né? E a parte agora com os Jogos Olímpicos, o senhor falou, e é um tema, inclusive nessa semana andou saindo alguma coisa na internet sobre ameaças, atentados. Sim. O Brasil está preparado para isso? O Brasil, nós tivemos a oportunidade eu trabalhei na Copa do Mundo e a gente percebeu que tanto as Forças Armadas como os segmentos policiais estão preparados para uma ação como essa de um grande evento. O que nos preocupa é o modelo olímpico. Enquanto a gente sabia que numa Copa do Mundo nunca aconteceu um incidente terrorista, qualquer tipo de problema, a Olimpíada tem históricos. São 212 países. 72 em Munique, né? Exatamente. Teve aquele atentado. 72, 94, né? O que marca toda a história da Olimpíada é 72 em Munique. Mas eu tenho certeza que as organizações de segurança do país e defesa, o segmento defesa, segurança pública e inteligência, estão preparados para uma ação no Brasil durante os Jogos Olímpicos. Com certeza estão. Coronel, queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui e colocar à sua disposição algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Eu queria passar a todos os telespectadores que a nossa grande discussão do momento é a valorização das organizações de segurança pública. Então, prestigiar o trabalho de um policial militar, de um policial civil, corpo de bombeiros, defesa civil, que fazem parte do ambiente da segurança pública, e não esqueçamos dos guardas municipais, né? Que a gente identifica que todo esse segmento, essa integração de forças é que fazem a nossa segurança, a segurança da nossa cidade. Tá? Coronel, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. Boa noite a todos. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.